Moçada, bom dia então. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Joia, tá bom. Vamos lá então, né, para a gente dar andamento aí aos nossos encontros. Espero que vocês estejam bem, né? Nós passamos aí algumas semanas sem nos encontrar, né? Nós tivemos as provas, a semana jurídica. Então espero que vocês estejam bem. Nós estamos chegando ao final do nosso curso, né? Nós temos mais esse mês de aula, que na verdade outubro, né? E um pedacinho lá do mês de novembro, só para a gente contextualizar o que nós temos para conversar com vocês, né? A gente tem para falar ainda sobre o recurso extraordinário, eu já tinha falado sobre o recurso especial, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o recurso extraordinário, para a gente finalizar na semana que vem, e aí a gente vai falar sobre as decisões, né, que negam seguimento ao recurso especial, ao recurso extraordinário. Lembrando que hoje, né, as regras com relação ao recurso especial e ao recurso extraordinário, no âmbito da prática penal, não estão no Código de Processo Penal e também não está mais regulamentado na Lei 8.038/90. Hoje, as regras com relação à prática penal, no tocante ao recurso especial e ao recurso extraordinário,
as regras estão contidas lá no Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029, né? É lá no artigo 1029, né, do CPC, e você vai encontrar as regras relativas ao recurso especial e o recurso extraordinário. Então, para a pessoa que está meio desavisada ainda, é importante mencionar que quando nós vamos fazer um recurso especial, quando nós vamos fazer um recurso extraordinário no mundo da prática penal, nós utilizaremos subsidiariamente o Código de Processo Civil no tocante às regras, fundamentos, requisitos, né, pressupostos para o recurso especial para o recurso extraordinário. Então, na aula que vem a gente termina sobre o recurso extraordinário e os agravos, né, os possíveis recursos cabíveis das decisões que negam seguimento ou que não recebem o recurso especial, o recurso extraordinário. E aí, a partir do mês aí de outubro, a gente começa a falar sobre o último tema nosso, né, para a gente concluir o nosso curso de prática penal, que é as discussões que nós teremos sobre a fase de execução penal, né, sobre a última fase aí da prática penal, que é a fase de execução penal. E na fase de execução penal, lembrando que algumas regras importantes foram alteradas recentemente com o pacote anticrime, né, teve alguns pontos alterados na lei de execução penal, mas nós vamos trabalhar em especial na prática penal com duas peças, né, na prática penal. O agravo em execução, né, que é um artigo, é um recurso cabível das decisões judiciais na fase de execução de pena, e a revisão criminal, que ela cabe também das sentenças condenatórias que já foram transitadas em julgado, e, portanto, nós trabalharemos aí com essas duas peças, e o nosso curso de prática penal vai se findar, né? A gente termina as nossas conversas relacionadas aí à prática penal. Então, hoje, né, eu ainda preciso falar um pouquinho com relação a esses recursos diferenciados, né, para a gente dar andamento aí à nossa conversa. Bom, então eu tinha lá no comecinho do mês de setembro, né, a gente tinha falado para vocês sobre 3 recursos, né, eu tinha falado sobre 3 recursos diferenciados, né, nós temos aí, então, o ROC, né, nós temos esses 3 recursos aí. O recurso ordinário constitucional, que nós já trabalhamos com você, que é o chamado ROC, né? Recurso ordinário constitucional. Nas aulas passadas, a gente falou sobre o recurso especial, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recurso extraordinário. Bom, só para relembrar, né? As regras sobre o recurso extraordinário, além de estarem previstas no Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029, nós também temos lá na Constituição, né, lá no artigo 102, inciso 3º, nós temos lá as regras relacionadas ao recurso extraordinário. Então, quando eu falo em recurso, né, extraordinário, eu tenho que lembrar do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal também. Tá? Então, além do artigo 1029 do Código de Processo Civil e em diante, nós também temos que trazer a discussão aqui as regras relacionadas na Constituição, né, especialmente no artigo 102, no contexto aí, na discussão sobre o recurso extraordinário. Bom, a primeira premissa que a gente, quando fala de recurso extraordinário, e você já deve ter uma noção sobre isso, né, é que as discussões relacionadas ao recurso extraordinário tem que ter o quê? Matéria constitucional. Ou seja, para a gente começar a trabalhar, a gente começar a estudar o recurso extraordinário, nós temos que relembrar que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, ele vai analisar matéria de ordem constitucional. Então, o STF, como guardião da nossa Constituição,
ele vai debater assuntos que envolvem, né, questões e interesses de ordem constitucional. E a emenda constitucional número 45, né, que alterou, trouxe aquela reforma do judiciário brasileiro e trouxe algumas alterações relacionadas aí ao Pacto Democrático, ao Pacto Republicano, essa emenda constitucional número 45, ela também trouxe um elemento importante, né? Qual que é esse elemento importante quando nós falamos de recurso extraordinário de matéria constitucional? Que todo assunto, né? Que todo assunto incide, né? Que todo assunto relacionado, né? Relacionado ao recurso extraordinário, necessariamente tem que ter, eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Repercussão geral. Então, olha que interessante, né? Para a gente pensar no recurso extraordinário, para a gente começar a pensar na esfera prática do recurso extraordinário, então, além da Constituição, do artigo 102, além do artigo 1029 do CPC, além do debate sobre matéria constitucional, o assunto discutido em sede de recurso extraordinário tem que ter repercussão geral. O que significa isso, Cláudio? Repercussão geral. Para que tenha tramitação, para que seu recurso extraordinário possa tramitar, possa ter seguimento, possa ter análise, possa ter prosseguimento perante o STF, não é possível discutir questões individualizadas. Olha que interessante. Então, questões na esfera individual, na esfera particular, questões que não têm a possibilidade de gerar um interesse coletivo, um debate coletivo sobre aquele tema, o STF não julgará essas questões. Tanto que é importante falar para você, eu não sei se você já olhou o site, né, a página dos tribunais superiores. É uma boa tarefa aí, né? Você que está aí no 5º ano já, né, de direito, é importante você passar os olhos pelas páginas, pelos sites dos tribunais superiores, em especial aqui no mundo da prática penal, no STJ e no STF, tá? Então, dê uma olhada lá. E quando a gente entra na página do STF, você vai ver do lado esquerdo assuntos de repercussão geral. O que significa dizer isso? São temas que o Supremo já entendeu que tem interesse coletivo na análise da questão. Então, aqueles temas, aquelas questões que o Supremo já entendeu como de repercussão geral, esses temas terão uma certa facilidade para serem julgados perante o STF, né? E, lógico, quando os temas forem novos, é necessário que o Supremo analise, antes de avaliar se vai julgar ou não o recurso, se o recurso tem essa condição de admissibilidade, né? Esse pressuposto recursal, é necessário a análise prévia, a análise inicial desse tema, desse elemento importante, trazido com a emenda constitucional número 45, que nós conhecemos na prática penal, sobre repercussão geral. Só para a gente ilustrar a nossa aula, um dos temas que o Supremo já entendeu há anos atrás como de repercussão geral é no tocante à suspensão condicional do processo, né? A suspensão condicional do processo é um instituto que foi trazido com a Lei 9.099/95, né? E esse instituto trazido aí com a Lei 9.099/95 permite, nas situações onde a pena mínima combinada ao delito seja igual ou inferior a 1 ano, possa o Ministério Público propor a suspensão do processo e o réu, acompanhado do seu advogado, vindo a aceitar a suspensão condicional do processo, o processo ficaria paralisado de 2 a 4 anos. Ao final dessa paralisação, dessa suspensão, se eventualmente o réu não viesse a descumprir as condições impostas,
o processo seria extinto, seria extinta a punibilidade do agente. Esse instituto, né, lá do artigo 82 da Lei 9.099, lá quando ele veio à tona, né, quando ele surgiu aí há 11 anos atrás, e durante toda essa discussão, na verdade, 11 anos, não, 20 anos atrás, né? 99, 2009 e 2019, 21 anos atrás. Esse instituto, durante essa permanência dele no direito brasileiro, uma das discussões que se travou isso é direito subjetivo do réu ou não é direito subjetivo do réu? Então, uma das questões que se levantava, ou que se levantou durante esse tempo todo, era se o direito subjetivo, a suspensão condicional do processo, necessariamente o juiz deveria aplicar ou o Ministério Público que deveria avaliar. É direito do réu de receber esse benefício ou depende de provocação do Ministério Público? Essa discussão gerou tanto debate na doutrina, na jurisprudência e na prática penal brasileira que ela foi entendida pelo Supremo de repercussão geral. E, portanto, esse debate chegou à mesa dos 11 ministros do STF para que eles viessem a analisar, em especial, né, percebendo aí o princípio do devido processo legal, né, da questão do direito de defesa, né, que são garantias constitucionais, até porque, para que o Supremo venha avaliar a questão, é necessariamente, ou deve necessariamente, essa questão ter um embate, ter uma discussão, ter uma repercussão geral e um debate constitucional. E aí o Supremo veio, de uma certa maneira, a entender que esse debate, além de ter discussão constitucional envolvida, era um tema de repercussão geral que merecia um atendimento específico do STF. Então, dentro dos nossos recursos extraordinários, né, dentro da estrutura da confecção da peça, que nós vamos falar na aula da semana que vem, que também não é uma peça muito complexa, a gente vai entregar um modelinho aí bem arroz com feijão, mas um dos primeiros pontos que você deve trabalhar para você tentar levar esse recurso extraordinário a julgamento perante o STF, o primeiro ponto importante é tentar despertar nos julgadores do STF que esse tema que você está debatendo aqui tem necessariamente interesse coletivo, que esse tema não é um tema de julgamento individual e, portanto, que esse tema teria uma repercussão geral. Bom, para quem está acompanhando, para quem está estudando, né, nesse período aí de pandemia, né, eu sei que vocês estão tendo dificuldade, né, mas para quem está se preparando aí para o futuro, você vai perceber que quando a gente monta o recurso extraordinário, poucos recursos extraordinários conseguem finalmente chegar ao julgamento ao STF. Então, por que a gente tem dificuldade de levar esse recurso extraordinário a julgamento? Primeiro, meus amigos e amigas, é que no STF só tem 11 juízes, né? Só tem 11 ministros. Se todos os processos criminais que tramitam em território nacional pudessem abrir a porta do STF para uma possível reanálise, nós teríamos aí um perfeito caos, né? O judiciário já teria paralisado além do que já está. Então, o sistema de filtragem, né? O sistema de filtragem para o recurso extraordinário, ele é bastante severo. Não é qualquer processo, qualquer tema, qualquer petição, qualquer recurso que vai necessariamente gerar um julgamento pelo STF. Muitos dos recursos extraordinários que são tentados, né, ou que se busca um julgamento perante o Supremo, eles nem sequer são recebidos, né? Por que não são recebidos? Porque não cumprem, né, ou não é matéria constitucional em debate, né, ou o tema não tem repercussão geral, ou não se esgotaram, não se esgotou todos os recursos e a tramitação normal do processo, né? Então, é bastante complexa, né, e bastante técnica, né? Essa é a palavra, acho que, correta. A palavra tecnicamente, se exige do advogado
uma habilidade para fazer o recurso extraordinário, além, né, do assunto gerar, ou poder gerar essa possibilidade de discussão constitucional e de questão de repercussão geral. Então, mesmo às vezes, com o seu cliente querendo que você leve o debate em matéria penal até o Supremo, não necessariamente você vai conseguir cumprir essa etapa, né? Porque várias condições, vários pressupostos recursais existem durante a tramitação desse recurso extraordinário. Um outro tema, uma outra questão importante quando a gente fala do recurso extraordinário é necessário também lembrar aí do artigo 102, artigo 102, inciso 3º da Constituição, que fala assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Primeiro, olha a linha A do artigo 102. Contrariar dispositivo desta Constituição. Segundo, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Terceiro, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. E a letra dado, julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Então, dentro do próprio artigo 102 aí da sua Constituição, inciso 3º, nas alíneas A, B, C e D, você vai encontrar os requisitos e os fundamentos para que você possa elaborar o recurso extraordinário. Bom, só para a gente também ilustrar a nossa aula, nesse período de pandemia aí, eu fui contratado por uma cliente que a filha dela foi presa por assalto e ela estava grávida. Ela está grávida. E, na verdade, não foi feita aquela audiência de custódia presencial, e, portanto, o juiz não teve possibilidade de acessar, de ter acesso a essa garota para saber do estado gravídico dela, e nem o defensor público, que foi nomeado também, não teve possibilidade de acesso, e, portanto, ninguém argumentou isso no processo, que ela estaria grávida. E a mãe foi lá no escritório, a mãe dessa garota que estava presa, foi lá no escritório e nos trouxe essa informação. Ó, Cláudio, a minha filha foi presa por tentativa de assalto, né? Mas ela está grávida e eu gostaria de contratá-lo para buscar a liberdade dela. Bom, eu já sabia, não sei se você sabe, tem um habeas corpus coletivo, né? Que foi julgado em 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu aí a todas as gestantes do país o direito à prisão domiciliar. Inclusive, foi um caso aqui, que surgiu aqui no estado de São Paulo. É um precedente jurisprudencial. Mas, além dessa discussão, né, que tem matéria constitucional envolvida, né, a proteção à gestante, né, outros assuntos, eventualmente, teriam relação com esse fato. Primeiro, né, a questão das regras de Bangkok, que é um tratado internacional aplicado ao Brasil no tocante aos presos. Segundo, a proteção à gestante, que também está no âmbito da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, a proteção à criança em formação, né, o Estatuto da Primeira Idade. Então, nós tínhamos lá, no estudo que eu fiz, além de regras do próprio Conselho Nacional de Justiça, né? Tem uma recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, orientando os juízes para que, se possível, né, também tem os requisitos que a lei determina, que a gestante que praticou um crime possa aguardar o processo, possa aguardar o julgamento em prisão domiciliar ou mediante aplicação de medidas cautelares. Eu fiz essa petição, né, e aqui, na terceira vara criminal, o doutor Arnaldo, um juiz espetacular, deferiu, no mesmo dia, a libertação da minha cliente. Eu estou contando isso para você
Porque nesse debate, nessa questão, tem matéria constitucional envolvida. Tem repercussão geral, porque já teve análise por um ministro do STF em 2018, que é o Ricardo Lewandowski. Tem, além de discussão constitucional, repercussão geral, tem também tratado internacional envolvido, tem direitos humanos, possível violação a direitos humanos, né? Ou seja, está percebendo que tem vários ingredientes para um futuro recurso extraordinário. Então, se o juiz aqui da terceira vara criminal indeferisse o meu pedido de libertação, eu impetraria um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se isso não fosse reconhecido, ou fosse negado o meu habeas corpus, eu ou entraria com um novo habeas corpus no STJ, ou entraria com um recurso ordinário constitucional, ainda poderia fazer um recurso especial e também um recurso extraordinário, trazendo aí violação à Constituição, violação a tratado internacional, violação a direitos humanos, né? E, sem dúvida nenhuma, demonstrando dentro desse meu recurso extraordinário a repercussão geral do tema, né? Então, percebe que o assunto, muitas vezes, que está sendo julgado, ele pode, né, e eventualmente já até foi julgado pelo Supremo, já concedendo repercussão geral. Então, qual é a dica que eu falo para vocês aí do 5º ano, que estão quase se formando? Quando vocês estiverem diante da possibilidade de ajuizamento do recurso extraordinário, a primeira dica é: vá olhar primeiro a Constituição, artigo 102, inciso 3º, procure lá o artigo 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, né, para que tenha um contorno mais específico do recurso especial e do recurso extraordinário, e procurem a página do STF, que lá você já vai encontrar assuntos que já despertaram essa repercussão geral, como foi esse caso meu dessa semana, que gerou e que já gerou debate desde 2018, que é a questão da mulher gestante, né, dentro das unidades prisionais no sistema prisional brasileiro. Então, dentro desse contexto, é o que a gente tem inicialmente para falar para você, para que você possa, eventualmente, já pensar no recurso extraordinário. Esse requisito necessário de demonstração da repercussão geral nos recursos extraordinários, ele visa selecionar aí os recursos que realmente tenham uma importância para toda a sociedade, e não apenas para o caso individual. É importante também destacar para você que as decisões que são tomadas pelos ministros do Supremo têm uma importante relevância, né? Não só para trazer um precedente constitucional para todo o país, ou até, eventualmente, dependendo do tema, se tornar uma decisão vinculante, né? Se tornar um enunciado de súmula vinculante. Então, é importante também a gente lembrá-los, né, que muitas vezes até já existe uma súmula vinculante sobre aquele tema. Também para ilustrar a nossa aula, para que você tenha aí exemplos dessa aplicação prática e de discussão de matéria constitucional em sede de recurso extraordinário, eu não sei se vocês lembram do caso do Neymar, porque o Neymar está sendo não só investigado, mas existe lá todo um julgamento por sonegação tributária. Ele está discutindo ainda a discussão de sonegação tributária, quando ele saiu do Santos e foi para a Europa. E uma das discussões é que ocorreu lá uma forma de sonegação de tributos. E existe lá um que a gente chama de contencioso administrativo no campo tributário. O que é isso, Cláudio? Contencioso administrativo no campo tributário. Está sendo discutido ainda nas instâncias administrativas da Receita Federal
se ocorreu ou não ocorreu a sonegação. Bom, ou seja, esse debate ainda não chegou à justiça. Existe aí ainda um debate no campo administrativo. E essa questão gerou tanto debate que o Supremo Federal, o STF, editou uma súmula vinculante, eu acho que é a súmula vinculante número 24. Alguém está assistindo a aula aí? Vê para mim, ô Raposo, vocês que estão ligados aí, veja para mim se é a súmula vinculante número 24. Essa súmula vinculante número 24, ela trouxe justamente essa discussão do caso do Neymar. O que fala essa súmula vinculante número 24? Consulta aí para mim. Ela fala o seguinte, que enquanto não encerrar a discussão no campo administrativo e não ficar definido a caracterização do fato e da sonegação, não é possível a abertura de processo criminal. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você estiver debatendo no campo administrativo, no campo da receita, o Ministério Público ainda não pode ofertar a ação penal. E o que aconteceu nesse caso do Neymar? O Ministério Público Federal ofertou a denúncia contra o Neymar, mesmo antes de esgotar a discussão administrativa. Aí o que aconteceu? O advogado criminalista do Neymar peticionou nos autos, alegando o quê? Violação à súmula vinculante do STF. Inclusive, a própria regra aí do STF determina que não precisa nem fazer recurso extraordinário para demonstrar ao judiciário que existe um descumprimento a uma súmula vinculante. Basta um pedido de reclamação perante o STF. Cuidado, hein? A reclamação não é um recurso, tá? A reclamação é um pedido de impugnação, né? Então, isso mesmo, Raposo, aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima entidade autárquica e previdência. E se isso estiver sendo discutido, né, Raposo, no âmbito administrativo, a mesma regra se aplica. Né? Deixa eu só confirmar aqui se é a súmula vinculante número 24, só para que a gente possa até te demonstrar aqui uma discussão constitucional. Espera aí. Isso, é isso mesmo, Thaís, é isso aí, querida. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no parágrafo 1º antes do lançamento definitivo do tributo. É essa mesmo. Então, o que o advogado do Neymar, me parece que ele ganhou R$1,5 milhão para fazer uma petiçãozinha para o Supremo dizendo o seguinte, olha, essa denúncia do promotor deve ser extinta, já que a pretensão do Ministério Público ofende entendimento do STF, em especial a súmula vinculante número 24. Então, não precisa nem de recurso extraordinário nesse caso, tá? Nem recurso extraordinário é necessário. Basta o que nós chamamos de pedido de reclamação por violação à súmula vinculante. Então, eu estou querendo debater com vocês, né, assuntos que já despertaram posicionamento do STF sobre temas de interesse da sociedade, né? Essa ideia de repercussão geral é algo que tem que ser bastante clara, tem que estar bastante clara aí na sua cabeça para que você entenda os assuntos constitucionais que eventualmente devem ser debatidos e são debatidos no âmbito constitucional. Outra coisa importante quando a gente fala em recurso extraordinário, né? Quando a gente fala da doutrina, né, sobre recurso extraordinário, é que essa discussão constitucional ela tem que ser pré-questionada. O que é isso, Cláudio? Essa palavrinha, né, que o pessoal não conhece, né? É o chamado pré-questionamento, tá? Pré-questionamento da questão constitucional.
O que significa isso? Pré-questionamento da questão constitucional. É necessário que os tribunais, né, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, principalmente, tenha se posicionado sobre esse possível debate e violação à Constituição, ou a violação ao entendimento já firmado do STF, ou a violação sobre um entendimento que o STF já se posicionou anteriormente. Então, é necessário, muitas vezes, quando eu falei para você lá atrás sobre embargos de declaração, muitas vezes esse pré-questionamento é feito ainda em sede de embargos de declaração. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar, no meu caso aí da gestante, dessa garota que estava grávida, que o juiz aqui de Assis tivesse indeferido o meu pedido, falando que não iria libertá-la, violando, inclusive, posicionamento do STF, né, lá do Ricardo Lewandowski, não acatando a orientação aí, a recomendação, acho que é 62 de 2020, agora do Conselho Nacional de Justiça, não acatando o Estatuto da Primeira Idade, né? Não aplicando as regras constitucionais, o juiz entende que é necessário mantê-la presa, mesmo grávida. Bom, eu impetraria um habeas corpus perante o STF, e aí, no STF, vamos imaginar que lá também os desembargadores se tivessem entendimento, não entenderam que também não há violação a nada disso. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça já deu um puxão de orelha aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a não aplicação dessa orientação do Supremo. O TJ de São Paulo ele é um pouco resistente em aplicar esses entendimentos firmados no STJ e no STF. Existe aí uma briga de força. Vamos imaginar que nesse caso da gestante aqui da minha cliente, também o TJ não deu bola para o caso e não libertou. O que eu deveria fazer? Se o Tribunal de Justiça de São Paulo não se manifestasse expressamente sobre a possível violação à Constituição, sobre a possível violação ao entendimento já prolatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sobre a orientação do Conselho Nacional de Justiça, se não ocorresse essa manifestação expressa, eu teria que fazer isso em sede de embargos de declaração para forçar, para exigir da Câmara Criminal uma análise desse debate constitucional. Por que isso? Porque trata-se de condição de admissibilidade para o recurso extraordinário, o esgotamento e o enfrentamento das questões pelos tribunais inferiores. Então, se o tribunal, e isso acontece muitas vezes, não se recebe, não se conhece o recurso extraordinário, porque os tribunais inferiores não se manifestaram sobre o tema. Não falaram expressamente sobre possível violação à Constituição, sobre possível violação a tratados internacionais de direitos humanos, sobre possível violação a entendimento já firmado pelo Supremo. Quando isso não acontece, eventualmente, você perde essa condição de admissibilidade. Então, ao lado da repercussão geral, uma outra questão de vital importância é o pré-questionamento, é forçar os desembargadores do Tribunal de Justiça ou os desembargadores do Tribunal Regional Federal a se manifestarem definitivamente sobre a questão posta em debate. Joia? Bom, ainda pensando aí dentro desse contexto, né, ainda discutindo, né, essa ideia do recurso extraordinário, para a gente quase finalizar o nosso bate-papo aqui, nós temos toda a tramitação, né, do recurso extraordinário, nós temos a partir do artigo 1029 do Código de Processo Civil. Então, é importante eu mencionar para você, só para você lembrar, que o prazo para o recurso extraordinário são 15 dias. Né?
15 dias contados a partir da publicação, né, da intimação do advogado. Um debate que se coloca aqui é um debate ainda, eu acho que esse debate vai chegar ao Supremo, né, porque é um debate não individual, mas é um debate que gera repercussão geral. Como é que é a contagem de prazo? Porque você lembra que a contagem de prazo no mundo penal é diferente da contagem de prazo do mundo da prática civil. Lembra disso? A prática civil, a gente conta apenas dias úteis. Na prática penal, a gente conta dias corridos. E se a gente está utilizando o CPC aqui no mundo da prática penal, como é que vai ficar essa contagem? Percebe que existe um conflito, né? A gente usa a contagem do mundo penal ou a contagem do mundo civil? Me parece que na prática penal eles se adota nesse sentido, o entendimento me parece que vem prevalecendo é a contagem em dias corridos, tá? É a contagem em dias corridos. Eu não concordo muito com isso, porque a contagem em dias úteis é mais favorável ao réu. Então, ainda nós não temos uma orientação definitiva sobre esse tema, mas acredito que isso logo, logo vai chegar. Então, o prazo aqui na prática penal são 15 dias contados a partir da intimação do advogado. Pelo entendimento majoritário hoje, o entendimento que se aplica é a contagem que se utiliza no mundo da prática penal. E qual que é o efeito desse recurso? Olha que interessante, ó. Como regra, né? Como regra, o efeito é apenas devolutivo, tá? O que eu quero dizer com isso? Né? O efeito é apenas devolutivo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu entro com recurso extraordinário, eu não impeço que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal já possa ser executada. Lembra do caso Lula, né, do caso do ex-presidente aí, que se discutia justamente isso, que o Tribunal Regional Federal aumentou a pena do ex-presidente, mas ainda os advogados tinham oportunidade de entrar com recursos no STJ e no STF. Então, eles queriam discutir aí a prisão em segunda instância. A regra, e essa regra é antiga, não é nova, é que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles sempre tiveram apenas o efeito devolutivo. Como exceção, se admitia, e agora também se admite no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029, o efeito suspensivo. Quando o relator eventualmente perceber a possibilidade de lesão, né, ou grave comprometimento em favor do réu, pode excepcionalmente o relator conceder individualmente o efeito suspensivo. Então, é importante te dizer que, como regra geral, o mero protocolo do recurso extraordinário não impede o cumprimento da decisão em segunda instância. Apesar da gente ter um precedente no Supremo, né, valorizando aí o princípio da presunção de inocência e tal, mas nós temos discussões ainda a serem travadas nesse sentido. Cláudio, e pensando agora na prática, né, pensando na peça, novamente aqui, eu preciso te falar que o modelo, né, as regras relacionadas à peça, né, a peça do recurso extraordinário, né, elas estão lá no artigo 1029. Se você olhar lá o artigo 1029 do seu Código de Processo Civil, você vai encontrar assim lá, ó, o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão exposição do fato e do direito,
Lembrando que no direito a gente tem que demonstrar repercussão geral, esgotamento dos recursos ordinários e o pré-questionamento, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido da reforma ou da invalidação da decisão recorrida. Então, esses 3 incisos do artigo 1029, ele nos orienta em como construir a peça do recurso extraordinário. Então, como sugestão, né, até porque vocês são quase advogados aí, né, como sugestão para a próxima aula nossa, eu gostaria que você lesse aí no Código de Processo Civil os artigos relacionados ao recurso especial e ao recurso extraordinário a partir do artigo 1029 do CPC. Passe os olhos, né, por esses artigos, né, veja lá, anote, né, porque são artigos importantes hoje na prática penal e na prática civil, tá? Também gostaria que você passasse os olhos pela página do Supremo, né, pelo site lá do Supremo, para você ver assuntos de repercussão geral, para você ver as súmulas vinculantes, aí tem mais de 50 súmulas vinculantes, para a gente poder, na aula da semana que vem, pensar nessa peça de recurso extraordinário e, eventualmente, falar um pouquinho sobre a peça, te mandar lá um exercício para a gente finalizar esses recursos importantíssimos dentro da questão prática, não só no mundo penal, para a gente poder finalizar aí esses assuntos. Dúvidas, meu pessoal? Dúvidas, questões, perguntas? Beleza. Moçada, eu vou também, já vou antecipar para vocês aqui, na semana lá semana do dia, acho que é 14, né, nós temos aula na semana que vem, né, e temos aulas, acho que na outra semana, dia 14. Essa, dia 14, provavelmente vai ser a professora Lenise que vai me substituir, tá bem? Eu não darei aula no dia 14 nem no dia 15. Tudo bem, então? Quem vai me substituir no 5º ano vai ser a professora Lenise, tá? Então, já estou adiantando que no dia 14 a gente não vai estar juntos aqui. Beleza? Um abraço para vocês aí, a gente vai conversando aí, tá legal? Nessas semanas aí, eu vou acabar de corrigir os exercícios lá, a provinha que a gente fez, fiquem tranquilos, tá? E aí a gente vai conversando. Beijo para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Abração. Eu que agradeço. Tchau, tchau.